Olá, meus amigos! Estamos novamente aqui com vocês, mais um dia de manutenção mental. E hoje, né, recebemos aqui um amigo, um grande homem, um grande conhecedor da causa aqui. Quem é nosso amigo que nós vamos entrevistar hoje aqui? Robson Calil. Hoje vamos falar com Maxiel Rossetti. Falei certo seu nome? Certo. Maxiel Rossetti. Primeiramente, é um grande prazer ter o senhor aqui. O Max, ele é doutor em psicologia, é um psicanalista nato, e nós vamos falar hoje aqui sobre feminicídio, né? Esse assunto que está tão no auge assim. Vou pedir para você colocar o microfone um pouco mais próximo. Isso. E se apresente. É um prazer estar aqui com você hoje. Igualmente, Tiago, agradeço a você, ao Robson, toda a equipe aqui da TV Metropolitana pelo convite. Muito agradecido. Gratidão a vocês aí, viu? Não sou doutor em psicologia, nada. Sou só psicólogo, pós-graduado em terapia. Você é psicólogo desde quando? Desde 1998. Olha. Que é mais que doutorado? Só de carga, prática, né? De conhecimento que tem dentro dessa mente. E esse ano concluo o curso de psicanálise aí, psicanalista, se Deus quiser, pelo Instituto Carlos Roberto Mussato de Campinas. Grande abraço pro Carlão Mussato, conheço bem também, nosso amigo. Um grande fã, sou grande fã dele. O homem é fera, é mestre. E hoje nós vamos falar sobre feminicídio, né, Max? Isso. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, inclusive hoje, antes de sair da minha casa, o pessoal da Metropolitana, um abraço para Danilo também, toda a equipe que está aqui hoje. Eu fiquei assim, perplexo em ver um diretor de presídio tendo um relacionamento há uma semana com uma mulher, tirou a vida dela numa viagem. Acabou de sair essas matérias. Vamos ver o desenrolar disso aí ainda. Max, do ponto de vista da psicanálise, né, que é o seu forte, o que é o feminicídio além de um crime, né? O que ele revela sobre a mente humana e sobre a estrutura da nossa sociedade? Olha, Tiago, nós temos que pensar o seguinte, da expressão aí do feminicídio é uma fragilidade narcísica do ser humano. Ou seja, narcisistas todos nós somos. O narcisismo secundário, que é o patológico, que é aquele que a pessoa realmente ela é ausente de sentimentos, ela quer só se vangloriar, passar por cima do outro. Narcisista nós somos também pelo seguinte, nós tomamos banho, nós trocamos de roupa, nós fazemos a barba, nós cortamos o cabelo, então nós cuidamos da nossa autoimagem. Então, do ponto de vista patológico, seria um narcisista secundário, essa pessoa que tem as características da personalidade para fechar um quadro de transtorno narcisista, né? Todos nós temos particularidades narcisistas, né, dentro de nós. Nós temos. Se não tivéssemos, a gente abandonaria nosso próprio corpo, né? Faz parte, né, do ser humano. Não teria higiene, né? E para fechar um quadro de narcisismo, eu tenho que ter ali todas as características ali corroborando uma com a outra, né? Isso. E geralmente a gente vê isso no quadro de feminicídio pela prática do autor. Geralmente tem, porque a pessoa que comete o feminicídio, ela não tem aí, vamos dizer, o pudor, né? Ela vê o sexo feminino como um sexo frágil. Um objeto. Um objeto frágil, que possa manipular a qualquer momento. Então, ele tem as suas frustrações quando ele é contrariado. E daí vai crescendo, vai tendo essa corrente crescente aí de poder prejudicar a pessoa com quem ele vive, no sentido de, hoje eu dei um tapa, hoje só eu xinguei, amanhã eu faço isso, faço aquilo, e a escalada final dessa escada é o assassinato da pessoa, né? Cometeu o crime. É a conclusão do ato, na verdade. Isso até cabe uma pergunta aqui, ó. Então o feminicídio ele é um ato impulsivo ou resultado de uma construção psíquica, que já vinha se formando há um tempo, assim, né? Raramente nós podemos dizer que é só um ato impulsivo. Na maioria dos casos, Robson, há um histórico de violência psicológica por detrás disso. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou matar minha mulher, vou matar minha namorada. Há um contexto todo atrás disso,
consciente e inconsciente, no qual faz essa impulsividade aí de tirar a vida do outro. Isso é um gatilho, doutor? Até tem, viu, Tiago? Digamos que no calor da discussão ou da frustração quando uma pessoa vai abandonar a outra, depende de como ela aceita e internaliza isso com ela. Muitas vezes ela não aceita e a válvula de escape tira a vida da outra, né? Porque geralmente o que a gente vê, né, Robson, é a pessoa que, entre aspas ou não, se sentiu rejeitado de alguma forma. Então seria esse âmbito narcisista, tipo, eu tomo posse, aquilo é meu, não vai ser de mais ninguém, né? Eu preciso, ou vai ficar comigo ou vai morrer. Não vai ficar com ninguém. Então seria isso, eu acabo ferindo a esfera ali da preservação do eu total da pessoa e ela se sente de alguma forma desmerecida e ela acaba interrompendo a vida da pessoa que ama, né? Nós temos que pensar também a questão cultural. Esse machismo estrutural que existe no país, que ainda existe isso daí, ainda existe a questão do homem olhar para a mulher e achar que a mulher é o sexo frágil, e não é nada disso. A mulher está caminhando lado a lado com o homem, não é acima nem abaixo, é caminhando lado a lado e crescendo junto com ele, né? Mas eu tenho a impressão também, parece que está aumentando bastante esses casos, né, ultimamente, assim, né? Aumentando. O tempo inteiro você vê notícias, né, tristes, igual você acabou de comentar desse caso que você falou. Esse dia teve do policial também, que matou a... Sim, também, né? Você viu? Então, e fortalecendo cada vez mais aquela máscara, né, Robson? Que não era ele, deu entrevista. Sim. Em Piracicaba esses dias teve também, recentemente, vários casos. Rio das Pedras, né? Parece Rio das que Pedras teve. também. Rapaz, o negócio tá... Aproximadamente 20 mulheres morrem por dia, não sei se é no estado de São Paulo ou no Brasil, que eu vi hoje esse dado aí. Deve ser só no estado de São Paulo. Deve ser só no estado de São Paulo. São 20 mulheres que morrem, perdem a vida por conta disso. E a pessoa que comete isso daí são pessoas que não admitem ser frustradas, contrariadas, né? Ela não percebe essa dinâmica patológica que ela está convivendo. E no momento de crise de um relacionamento, seja casamento, namoro, noivado, para não perder aquele objeto de prazer, ele acaba tirando a vida dela. Você não for minha, você não vai ser de ninguém. E comete daí o assassinato da pessoa, né? Fugir um pouco da pauta, assim, qual que é um caminho que que seria ideal de se trabalhar, de se tratar isso? Seria tipo começar agora, desde com jovens agora, já formar diferente, né? Ou trabalhar essas pessoas mais adultas. Como que a gente poderia atingir isso, né? Exatamente. Nós poderíamos pensar no seguinte, Robson. É preciso que haja uma política de incentivo nas escolas para trabalhar com as crianças, a cabecinha das crianças, com relação à diferença entre menino e menina. E ter o respeito por ambos os sexos, ambos os gêneros, né? As escolhas, né? Das suas escolhas. Então, é uma educação que precisa vir lá da infância. Sim. E uma vez que vem isso daí, que a criança seja educada, ela vai para a vida de adolescência adulta e dificilmente vai cometer esse deslize de fazer uma atrocidade. A quebra de crianças, ou de limites, né? Colocar limites também, assim, viu que tem um relacionamento ali. Passou do diálogo, contato físico, a primeira vez e última. Acabou. Onde o meu respeito, onde acaba o seu, começa o meu. E é assim que funciona, né? Um alerta que eu tenho que dar para os pais também, Tiago e Robson, é o seguinte: as crianças precisam ser frustradas hoje. A personalidade de uma criança, Freud falava que é do 0 aos 7 anos, que ela internaliza, passa por todas as fases, fase oral, a fase anal, o complexo de Édipo. Então, a personalidade se forma do 0 aos 7 anos. Os pais têm que aprender a frustrar seus filhos, não dar tudo de mão beijada. Hoje nós temos crianças que decidem no restaurante o que os pais vão comer, não há mais diálogo. Hoje, os adolescentes estão sentando na mesa para fazer a refeição, uma mão no garfo, outra mão no celular, não se desliga do celular. Isso daí, existe pesquisas da Inglaterra, de cientistas ingleses,
que conseguiram descobrir que o excesso de tela para crianças e adolescentes mexe com a plasticidade do cérebro das crianças. São crianças que vão ter lá na frente transtornos de ansiedade, transtorno de antissocial, ficar dentro de casa só com o celular, não vai ter mais esse convívio com as demais pessoas, não se socializa devido ao excesso de telas que os pais, muitos são permissivos. Outra coisa que nós temos que pensar, essa questão do machismo estrutural aí, nós temos que pensar na infância também. Pai que tem filho menino e filha menina, há uma superproteção para o filho menino. Para a menina, geralmente não tem uma divisão de tarefas, é sempre a menina que vai fazer. Se precisar fazer uma limpeza num banheiro, lavar uma louça para um pai e para uma mãe, o pai geralmente fala, isso daí não é coisa para você, filha, é para sua irmã. Exatamente, vai formar essa subcultura já cedo. Há disparate entre a educação dos filhos aí do sexo masculino e feminino. Para você que está nos assistindo, não tem nada de conservadorismo aqui no que o Dr. Max fala, viu? Ele é um psicólogo da mente aberta. E se você quiser ter uma consulta com ele, depois nós vamos passar aqui as redes sociais, o telefone, tá? É um excelente profissional para tratar você, principalmente você mulher que está sofrendo algum abuso, né? Dentro do seu relacionamento, não tem coragem, não tem força, né? E precisa que tenha a mente aberta também, vai procurar o Max, e o Max vai ter aí, com certeza vai te atender e vai mostrar o melhor caminho. Fale um pouco mais sobre isso, sobre a infância. Eu achei muito interessante esse ponto de vista que você trouxe, né? Mostrando que a criança ela tem que ser frustrada, né? Ela tem que aprender com a vida. Isso. Por quê? O feminicídio é um absurdo, né? O cara tirar a vida da mulher e tal. Só que também ele perde a dele também, teoricamente, né? Porque o cara que ele comete um assassinato, né? Ele vai preso, ele também tem uns até que se matam depois também, né? Exatamente. E tudo vem desse começo aí, de não saber aceitar o não, de não saber aceitar a rejeição, né? Rejeição. E é bem complicado mesmo, Ele né? perde o direito de ir e vir, né? De viver, tá vivo, Direito né? de viver, Encerrou a vida de uma direito pessoa. à vida. Mas muitos deles até se matam depois também, né? Então o que eu quero dizer, não defendendo, o que eu quero dizer é o seguinte, os dois lados são prejudicados. Lógico que quem morreu é o Sim, pior. Não tem com como. Quem certeza. morreu não volta mais, né? Mas focando nessa parte, assim, na estrutura infantil, né? Falar um pouco mais sobre isso. Isso, é preciso os pais investirem na educação dos filhos. A criança é um ser indefeso, ela tem que ser acolhida, ela tem que receber amor, ela tem que receber carinho, mas também ela tem que receber limites. Limites com relação às coisas que ela vivencia no seu dia a dia, com a educação que ela retribui aos seus pais, o respeito à hierarquia. Tem todas essas coisas aí. Quando há uma deficiência dessas coisas lá na infância, Robson, com certeza na vida adolescência ou na vida adulta, ela vai colher consequências do passado lá atrás. Porque nós temos que pensar o seguinte, todos nós adultos, nós temos a nossa criança interna. Quando eu falo de criança interna, não é um conceito metafísico, espiritual. A criança interna nós traduzimos pela psicanálise como que nós damos para a nossa criança interna o melhor. É você se comunicar com você mesmo, a criança interna do Robson, a criança interna do Tiago, a criança interna do Maxiel. Entrar em contato com essa criança aí. O que faltou para essa criança lá atrás, que hoje ela traz esse comportamento, traz essa atitude? Posso emendar aqui? A criança é o quintal da nossa vida, o quintal da nossa casa, é o lugar que a nossa criança sempre vai visitar. Ah, você tem 60 anos. A minha criança interna sempre vai visitar aquele quintal da infância onde eu vivi. Exatamente. E lá no quintal vai encontrar as memórias boas, as memórias ruins. As memórias ruins. E as faltas delas também. Exatamente. Aí eu vou pegar e fazer um jabá, né, do manutenção mental. Isso. Para que a gente possa pensar assim, a gente encontrar essa criança, né, que todo mundo tem. O que eu quero dizer nesse sentido, assim... Você já tem essa criança 24 horas por dia. Por dia, né? Não, de repente, aquela pessoa que está ali hoje, atualmente, num relacionamento tóxico, vamos dizer assim, um relacionamento difícil, tanto o homem quanto a mulher, né? Que ele já vai se preparando mentalmente, psicologicamente, para, de repente, numa possível separação, ele trabalhar isso na mente dele. Exatamente. Né? Porque, como a gente falou aqui, muitas vezes é construído ao longo tempo, né? Cara, tipo, se ela largar de mim, eu não vou perdoar. Não sei. De repente, o cara começar a trabalhar, não, se ela largar de mim, eu vou seguir minha vida, ela vai
vai seguir a dela, ou a mulher também, né? Se ele largar de mim, eu vou tentar seguir minha vida. Vida que segue, né? A gente tem que trabalhar isso antes, né? Precisa trabalhar isso antes para evitar que chegue vias de fato aí a violência contra o outro ser humano, né? Exatamente. Porque, infelizmente, depois que acontece, não tem mais volta, né? Não tem Aí mais volta. acabou a vida. Você dos dois citou lados. Freud na construção cognitiva, mas nós temos estudos recentes, né, dentro da psicologia, que seria Jean Piaget, no caso, né, também nesse fechamento de ciclo, né, e essa importância mesmo da criança interior, a gente ter, não que vá ter o domínio, mas tem o conhecimento do que faltou, do que você pode voltar lá e tentar reorganizar, na verdade. A psicanálise, ela ajuda muito nisso. Ajuda. Existe uma ligação entre a forma como a masculinidade é construída culturalmente e os casos de feminicídio? Você acha que já falou sobre isso, né? Sobre a construção desse machismo. Aí você acabou de falar sobre isso. Então, essa pergunta, acho que Já foi respondida, vamos dizer já. assim, né? Então vamos perguntar aqui, ó. Quais sinais psicológicos aparecem antes de um feminicídio acontecer? Aí, bacana. Os Isso sinais aí. psicológicos. Que eu gosto muito de focar na prevenção, né? E não a gente focar muito assim, a gente citar números de quanto que aconteceu, né? Tipo, a gente tá vendo que tá cada vez pior. Isso. Mas focar nessa prevenção, né? O que a gente pode fazer antes, né? O que nós temos que pensar também é o seguinte: uma pessoa que comete feminicídio, se nós formos estudar, retroceder a infância dessa pessoa, geralmente são pessoas que viveram em lares onde pai e mãe se degradavam, xingamento, agressão física, e a criança assistia a tudo isso, ela acaba internalizando essa vivência que ela viu lá dos pais na infância e traz para a vida adulta. Aí nós entramos numa coisa que a psicanálise fala do recordar, repetir e elaborar, que é um texto que Freud escreve para os psicanalistas em recordar, repetir e elaborar, em 1914. Então, a criança vivencia isso, aí na vida adulta, ela pega uma pessoa, ela está doentia, ela acaba pegando uma pessoa para vivenciar aquilo que ela viu com os pais lá fora. Reviver de novo. Reviver de novo. Meu pai com a minha mãe batia um ciclo vicioso. Por isso que Freud falava, recorda e repete, recorda e repete. Só vai sair dessa zona de situação catastrófica se você elaborar isso daí. Se você conseguir resignificar a sua vida, ver sai desse ciclo. Aí você sai desse ciclo vicioso, que é você entrar em confronto com as suas dores. Não que nós vamos esquecer o passado, nós não esquecemos o que passou, as dores nossas. Aquele velho ditado: quem bate, quem apanha nunca esquece, né? Quem bate, esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. É bem isso aí mesmo. Exatamente, é isso daí. Meu Deus. E daí dos sinais que você pede, nós temos aqui vários sinais. Controle excessivo. O que é controle excessivo de um cara narcisista, de uma pessoa que tem um relacionamento abusivo? Isso, exemplifique para quem está em casa assistindo agora, que está começando um relacionamento, ou vai começar um relacionamento. O que eu identifico aí? Nesse controle excessivo, o que você vai perceber? O cara vai te controlar com as suas roupas. Você vai estar vestida na frente dele, ele vai falar: essa roupa está indecente para você, está muito justa, está com decote, tal. Ele arruma um pretexto para você tirar. E às vezes nem está com tanto decote, não está tão agarrada, mas é o controle excessivo que a pessoa tem. Ele precisa se sentir no domínio. Eu preciso me sentir no domínio. Eu que sou dono de você, você é minha propriedade. Outras são amizades. Começa a ter um círculo de amizades muito grande. Eu vou começar a arrumar defeito das suas amizades, vou cortar essas amizades de você, porque eu quero você só para mim. Vai tirando ali. Vai tirando. Vai fechando o círculo. Vai fechando o círculo. Você tá... E a mulher muitas vezes não percebe isso daí, que muitas vezes é uma coisa inconsciente ainda. Isso tem caso de mulher faz isso também, né? Tem mulheres também que tem esse perfil narcisista que afasta o homem também de todo mundo, né? Exatamente. Tem Estamos isso falando também. hoje sobre feminicídio, vamos falar sobre a mulher. Mas... Tem um ciúmes patológico aí, né? É uma insegurança tão grande que eu
procuro tirar de meio de campo o meu namorado, o meu marido, das redes sociais, das amizades, de tudo. Controla ali o que Controla. É o extremismo, né? Tudo o que é extremo. Exatamente. Que às vezes o cara até pode falar, dar um conselho em relação à roupa, sem ser um narcisista. Isso. Eu acho até que esse nome narcisista vai acabar mudando o tempo, porque como você explicou bem, narcisista todos nós somos, né? De uma certa medida. Sempre eles usam alguma coisa para ficar em alta, né? Ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, é isso que tem... Que é extremo, acaba dando isso daí. Um extremismo aí. Outro item é o isolamento da vítima. A vítima fica isolada. O cara isola a moça, a mulher da família, isola da igreja, isola dos estudos. Não, você não vai fazer faculdade à noite, arruma um pretexto, porque ele tem medo que ela arrume alguém dentro da faculdade. Presta atenção, mulherada. Isola dos amigos. E tem outros ameaças de morte ou suicídio, daí vem as ameaças. Eu vou ameaçar você, se você não se comportar do jeito que eu quero, eu posso te matar. E daí a mulher acaba tendo um estado de negação. Ela nega isso daí, ela não procura uma delegacia de defesa da mulher, por quê? Ela não foi agredida fisicamente, só psicologicamente. Ela tem medo de chegar lá e bater na porta de uma delegacia. Então ela já nega, destruiu todo o psicológico dela já antes. destruiu, ela se isola e ela nega que ele está fazendo mal para ela, né? Outra situação são históricos de agressões. Dispositivo de boletim de ocorrência contra o marido, que é preciso fazer, caso aconteça vias de fatos. Ver os relacionamentos passados dessa pessoa. Investigar, né? Quem que eu estou trazendo para a minha vida, né? Exatamente. Hoje existe um dispositivo que uma curitibana fez. Eu vi ontem. Que ela tem um dispositivo que você dá o nome da pessoa com quem você está relacionando, ela consegue rastrear o passado dessa pessoa dentro do serviço jurídico da Justiça do Brasil. Que legal. Se ele já se essa pessoa responde por processo de injúria, de racismo, de calúnia, agressão física, agressão verbal, é fantástico isso daí, porque daí vamos dizer que seria uma vacina, hein, né? Sim. Passa o nome de uma pessoa, Luiz da Silva. Luiz da Silva cometeu isso, isso, isso. Vale a pena você ficar com essa pessoa? Aí fica a dica, né? Porque Exatamente. pode acontecer, a pessoa Eu acho já que não assim como vai ser diferente. A dependência química, a gente sempre bate nessa pauta que a prevenção é o melhor remédio, a prevenção. Tudo começa... Prevenção. E eu acho que nessa questão do feminicídio é o final de tudo, né? O final de todo esse comportamento. Então é bacana você identificar. Procura saber com quem você está se relacionando, do passado. E é o sinal é o primeiro sinal, intervenção. Acabou. Encerramento, né, Max? Outro item, ciúme patológico. O cara tem um ciúme patológico da mulher, não permitem todas essas coisas que nós estamos conversando, de amizade, de estudar, de trabalhar. Tem alguns que até tiram do trabalho. Não dá nem oportunidade da pessoa trabalhar. Convívio com a família. É um negócio tão doentio que ele quer a pessoa como propriedade exclusiva dele, né? Eu vi o cara falando ontem no jornal que ele matou a mulher e ele falava assim, eu imobiliei a casa dela inteira, eu fazia tudo para ela, não precisava trabalhar. Quer dizer, ele dominou, fez com tudo para poder depois ainda justificar. E esse tipo de atitude vão sendo gradual, né? Os caras pouquinho. Isso. Que muitas vezes a pessoa está no relacionamento, Robson, que ela nem percebe isso. Essas agressões, vai minando aos poucos, vai comendo pelas bordas aí da pizza aí da vida, né? E o último item é a perseguição após o término. Há estudiosos que falam que os 3 primeiros meses depois que termina o relacionamento são os mais perigosos. Por quê? O cara frustrado, que não concorda com a separação, que não sabe trabalhar isso internamente, ele vai perseguir a pessoa em redes sociais, no trabalho, na escola. Tem alguns que chegam por rastreador no carro da mulher, rastreador no celular, sem ela saber. Isso quando estava já em vias de fato de terminar. Agora também, né? Vai colocando isso daí sem a pessoa saber, sem consentimento dela, para rastrear onde ela foi, onde ela deixou de ir. Complicado, né? Realmente. Talvez o conselho, então, para as mulheres seria ficar bastante atenta com esses sinais. Cuidado com quem você se relaciona,
cuidado com sites de relacionamentos. Tem Que a pessoa só assim, mostra aquela fachada só ali, aquela né? fachada. Só que eu quero vender, na verdade, Só né? que eu quero vender. Eu costumo dizer que isso daí é como se fosse um cardápio, né? Você entra nos relacionamentos, nos sites, aí é um cardápio. Escolho essa aqui, a branca, a preta, a ruiva, a de Olho olho claro, verde, e olho tal. claro, olho marrom. Então, é um... Já que a gente está falando sobre o feminicídio e encaixou aí o tema narcisismo junto, precisa ficar bastante atento aos sinais também, ao bombardeio emocional, né? O pessoal que está começando o relacionamento no primeiro, segundo encontro, você é a mulher da minha vida, eu te amo. Eu te amo. E começa aqueles elogios excessivos, Isso. joga a pessoa lá em cima. Lá em cima. Já tem que começar a ficar com o sinal Ficar com o sinal. ligado aí, né? Outro item que tem que prestar muita atenção com relação a isso, Tiago, sonde com quem você anda, como é que ele se relaciona com as demais pessoas. Vai num restaurante, como é que ele trata o garçom? Ele é áspero, ele é educado, ele é ríspido, ele é sem educação. Vai na casa dos pais dele, como é que ele trata o pai com a mãe? Como a mãe trata Com a ele, mãe. como o pai encara ele também. Exatamente. Que bacana. Vai dando sinais de vida aí, para você ver onde você está entrando, né? É igual você fala sempre uma frase, não romantizar. Não romantizar. Não romantizar. Porque o cara não consegue mentir muito tempo, né, Max? exatamente. Quando você entra num personagem, você não vai sustentar ele por muito tempo. Então, se você começar a ver os trejeitos nas pequenas coisas, ali ele não ensaiou. Ali ele não ensaiou. E geralmente, o que a gente usa muito na psicologia, é as perguntas de trás para frente, né? A gente sempre perguntar o que ele não está esperando ouvir. Ou que ela não esteja esperando ouvir. Exatamente. Nossa, desde você foi amor à primeira vista. Mas em que momento que foi essa primeira vista? E antes de mim? E Vai antes? fazer outras perguntas. O que você vivenciou antes Quanto de mim? tempo você demorou para amar a pessoa que você amou antes de mim? Exatamente. Também foi nesse... Max, deixa eu falar uma coisa para você que eu vi também. Um projeto lá da tornozeleira para quem cometeu, né? Medida protetiva, para quem tem. Você viu que bacana também esse projeto? É. Eu acho que já vai sair isso aí, né? Com certeza. É excelente. São ferramentas que a justiça oferece que tem que dar uma certa garantia. O Estado não tem condições de manter a segurança de uma mulher para todas as pessoas que procuram medidas protetivas, o que seria aí inviável a justiça nossa, um policial ficar do lado de uma mulher, vigiando a mulher para não apanhar, para não sofrer não tem como. um assassinato. Não tem como. Eu vi ontem que em 13% das mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio, tinham medidas protetivas. Tinham medidas Isso é complicado, né? Mas o Estado não dá conta de tanta gente que tem Mas isso aí vai diminuir, hein? Com essa tornozeleira, que ela já acredito. emite o sinal, taca a medida, chegou perto, Chegou perto. já infligiu. Exatamente. Aí avisa a vítima também, para ela poder, né, Isso é ter direito de interessante. defesa. O Estado está fazendo alguma coisa. Que nem eu tenho aqui o nosso presidente Lula, no dia 4 de fevereiro, assinou Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Inclusive, uma ministra veio na Câmara dos Vereadores semana passada, a ministra, Márcia Lopes. não Márcia sei Lopes. ministra do Vai, que ela Danilão. é agora. Eu que falei, tá? Só que o Danilo falou primeiro. E ela veio na Câmara dos Vereadores. Obrigado, Isso daí foi Danilo. muito importante. Por quê? Tem que ter políticas públicas, porque a questão do feminicídio passou a ser uma coisa de saúde do Brasil. Tá tão em evidência que em todas as emissoras de TV tá tendo um comercial relacionado a isso, Sobre né? isso daí. Não mexa com ela. Isso. Ai, A que imprensa, graças a Deus, está se voltando e enfatizando essa parte aí, que é para poder diminuir um pouco isso daí, porque Você é muita vai se coisa. arrepender de levantar a mão para mim, né? É isso mesmo. Exatamente, Tiago. E está certíssimo isso daí, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Max, como profissional, como psicólogo, como psicanalista, como conselheiro de tantos e tantos casais, tantas pessoas ao longo da sua carreira. Por que algumas mulheres, elas permanecem em relacionamentos abusivos? Eu sei que é uma pergunta clichê, mas do ponto de vista da ciência, do estudo cognitivo ao longo da sua carreira, por que tem mulheres que mesmo
sabendo que estão sendo ali vítimas, né, de pressão psicológica, elas continuam no relacionamento? Olha, Tiago, tem duas situações. Tem uma pessoa que eu atendo, uma mulher, ela rompeu com o namorado dela de um ano e meio, mais ou menos. Esse rapaz, na verdade, é quem está fazendo terapia, esse rapaz comigo. Aí eu perguntei para ele, o que dissolveu esse namoro aí? Ele falou que a minha namorada exigia muito de mim, tipo assim, ela queria que eu fosse um homem viril, ela queria que ela deixasse de ser o pilar da relação, o esteio da relação. Ela queria um homem que, quando casasse com ela, que tivesse um projeto de namorar, noivar e casar, que tivesse o desejo de estar morando com ela, casando com ela, e que fosse dividido essas tarefas de casa com o suposto marido, e no qual ela acaba dissolvendo, rompendo com esse relacionamento com esse rapaz. Por quê? Era uma pessoa um pouco pacata, que não se expressava tanto, não tinha tanto diálogo, e o relacionamento foi acontecendo, não houve tantos diálogos, a falha não é só de um, é de ambos, porque, pelo que ele me fala, ela chegava do trabalho, ela ficava cuidando dos afazeres da casa, era Netflix, era celular, era os filhos do outro relacionamento que ela teve, que tinha que cuidar. Então, houve um distanciamento aí. E daí ela cobra dele que ele seria o homem da relação, que teria que pôr o falo na mesa, todas aquelas coisas que Freud falava. E hoje nós temos que pensar que não é bem assim. O homem e a mulher, ninguém está acima de ninguém. Ambos têm que caminhar juntos, ambos têm que estar com uma saúde emocional, psíquica, para caminhar juntos. Se ele não fala, fala você. Chama para uma conversa. Exatamente. O que está acontecendo? Nós estamos há tanto tempo se relacionando, nós nunca discutimos noivado, casamento. Quais são os seus ideais comigo? Você pretende casar? A nossa filha vai no final do ano para a faculdade, o que você pretende fazer? Não, houve só uma cobrança do outro lado. Só que essa pessoa também tem feridas lá atrás, inconscientes, feridas da família que foi muito machucada, um relacionamento de um casamento que teve os seus contratempos e que trouxe para a relação atual, no qual houve aí uma ruptura por conta dela não discutir essa questão aí com o parceiro, falta de diálogo. Todo mundo tem bagagem, né? Todo mundo tem a sua bagagem lá de trás. Daí a pergunta que você me fez aí, o que mantém? Mantém um negócio que nós chamamos de dependência emocional. Dependência emocional. Se eu largar dele, quem que vai querer eu? Ou ele menospreza, você está gorda, você está feia, seu cabelo está assim, assado, mantém isso daí. Nós temos que pensar nos ganhos secundários com a doença. Da pessoa. Sim. Os ganhos secundários com a doença. Eu estou doente, mas eu tenho os ganhos com ele. Bem ou mal, ganhos secundários da doença. Eu tenho ele aqui do meu lado, então vou manter esse relacionamento, mesmo que seja doentio, mesmo que eu apanhe, mesmo que ele me ofenda com palavras de baixo calão. Ele não vai me matar nunca. Supostamente ela pensa isso, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Olha, parabenizando aqui também a TV Metropolitana, Danilo e toda a sua equipe. Eles também estão lançando aí uma campanha, apoiando, na verdade. Lançou a campanha essa semana e estão apoiando essa revolução que nós estamos fazendo aí, que todo mundo contra o feminicídio, a favor do direito das mulheres. Parabéns, Grupo Metropolitano. Mandar um abraço também para Milena Natal. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, nos privilegiando aí com o seu tempo. As redes sociais, Max, intensificam comportamentos obsessivos e controladores? As redes sociais podem intensificar, sim, Tiago, porque as redes sociais ela exerce um controle sobre o ser humano. Né? Só interrompendo, só porque eu estou fazendo essa pergunta para você. Essa semana teve algumas matérias também que rodou o mundo televisivo aí, a respeito de alguns funks, algumas músicas que fazem apologia
a mulher sendo A mulher. agredida, né? Sendo Isso. subjugada, sendo diminuída. Por isso essa pergunta aí. Você acredita que a rede social, a internet hoje influencia um pouco também nesse comportamento? Com certeza ajuda. Dói, um tapinho não dói. Lembra daquela Nossa, música? isso eu E não outras. pensava, né? Eu costumo dizer que é um lixo, né? Isso aí não é música, isso aí é um lixo, porque Não, menospreza, eu apoio assim embaixo. menospreza o sexo oposto, a mulher, ou às vezes alguma coisa de homem, faz apologia contra a nossa polícia, Exato, contra exatamente. autoridades. Os órgãos protetores. Exatamente. Então, com certeza, as redes sociais, ela traz isso daí sim, porque há uma comparação, há um controle disso daí nas redes sociais. E essa facilidade de informação traz também um monitoramento compulsivo da outra pessoa, né? Verdade. Eu controlo você pelo celular, né? Se você clicou, se você compartilhou, se você mandou coraçãozinho, não é uma forma de controlar o outro também, né? Eu já cheguei a presenciar conversas que eu faço aplicativo às vezes também. E eu analiso o comportamento dos meus passageiros. De quem está lá atrás. E eu vejo alguns adolescentes falando: ai, fulano, saiu com ciclana. Ai, eu vi que ela curtiu a foto dele. Não, curtiu mesmo. Não sei o que, curtiu do outro também. Então eles têm um termômetro, assim, de quem está olhando a vida do outro, né? Tem. Através de um simples coraçãozinho. Simples Ah, mas coraçãozinho. ele curtiu ela porque ele tá não sei o quê. Ela curtiu ele porque já passou da conversa, né? Então hoje tem esse termômetro aí, né, Marcos? Existe. E se você publica algo e não recebe na contramão uma curtida, um coração, Meu Deus. Você você- visualizou e não curtiu. visualizou, não curtiu. Tem gente que acaba internalizando isso daí. Ah, eu não tenho sucesso, a pessoa não gosta de mim. Não tem nada a ver. Muitas vezes a pessoa bate o olho nisso daí tão rápido. Existem tantas armadilhas nessa internet aí que acaba passando despercebido. É verdade. Tem alguma pergunta Isso aí, meu amigo? só emendando que isso aí pode ativar gatilhos, né, emocionais, né? Ativar No gatilhos marido emocionais. ciumento, por exemplo. E acho que o importante também é frisar que relacionamento é coisa muito séria, né? Muito Devia se sério. pensar muito nisso, né? Na prevenção, naquele período ali do namoro, você avaliar bem a pessoa antes. Pessoa antes. E você falou uma coisa interessante de qual que é as coisas que a gente tem em comum, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, por exemplo? A gente vai ter um casamento, um relacionamento, qual que é o caminho que a gente quer seguir? Porque também, assim, olhando do outro lado, a pessoa às vezes assume um relacionamento e começa também a ter uma vida que desagrada o outro no sentido assim, desrespeita até. Desrespeita. Porque existe o extremo, que é o cara controlador e tudo, ou a Isso. mulher controladora também. Mas tem, quando você assume o compromisso, também você tem algumas coisas que tem que deixar de fazer em relação ao outro, assim, né? Que óbvio você quer dizer de ceder, né? Tem Ceder. alguns comportamentos que se você... algumas coisas já que no por um bem começo do maior, relacionamento por um você bem consegue maior. identificar se eu gosto, se não. Numa amizade, identifica. Pô, meu amigo às vezes não gosta que eu chame ele de... vamos dizer Uma assim... piada, Ô, um gaúcho. apelido, uma coisa assim, Eu né? gosto que fale gaúcho. Então, algumas coisas que você... Dá para adaptar já no começo do relacionamento. Talvez né? assim, a pessoa, a mulher no caso, ela poderia até procurar um psicólogo para se entender por que ela aceita a atitude do cara violenta e também ver assim, poxa, o que eu também estou passando do limite que eu poderia evitar. Exatamente. Nada justifica o feminicídio, né? Feminicídio. Claro. Mas eu acho assim, quando você tem um tratado, vamos dizer assim, né? Um compromisso, as duas pessoas têm que mudar um pouco da postura Exatamente. ali, né? É preciso que haja entre ambos um ceda, o outro também ceda, para que possa encaixar esse relacionamento aí. Não adianta só um ceder e o outro não, o outro partir para cobrança e outras coisas aí. É preciso há um equilíbrio dos dois caminharem juntos. Se no aí, caso né, de uma Robson? relação tóxica, né? Vamos dizer, os dois têm que procurar ajuda, né? Os dois têm que procurar Então, ajuda. mas aí seria um sinal, por exemplo, o narcisista não vai ceder. Exatamente. Ele não vai mudar o comportamento dele em favor de você, Mas porque ele aí não quem tem empatia com Não, você. o narcisista não cede, mas a outra parte que não, ela tem que entender, ele é narcisista ou ela é narcisista, como que eu vou fazer para me proteger? Como que eu Esse vou é o agir com lance hoje. isso? Manutenção mental é para isso. Preciso Né? abrir minha mente, rever os meus conceitos, tentar ver se a verdade a verdade não é absoluta, né? Minha verdade ela pode mudar de uma hora para outra. Então, pera um pouquinho. Verdade. Em todo meu relacionamento, toda ocasião que eu pedi mudança, não houve. Então, só houve da minha parte. Eu preciso acender um sinal de alerta. aí que tá acontecendo. Exatamente. Exatamente. Verdade? Por que eu estou mudando? Por que eu estou me convergendo para dentro de mim
em colocar muitas coisas para fora, poder fazer esse relacionamento caminhar e dar certo, tá numa linha tênue aí, e a outra parte não cede em momento nenhum. Nós não estamos construindo um mundo para nós dois. Eu estou me adaptando ao mundo dele. Ao mundo dele. Sim. Ou vice-versa. E acho né? que é isso que eu quis. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: o cara também, né? Porque como a gente está falando de feminicídio, sugere que é o cara que vai matar a mulher e tal, né? Então ele sempre está procurando pensar de uma seguinte forma: poxa, isso eu não admito. Então ele procurar assim, por que eu não admito? Até onde eu posso admitir? Como que eu vou conversar isso com a pessoa? Se eu não admito a situação, o que eu tenho que fazer? Sair fora disso? Procurar melhorar ou não? Se não tem como isso eu não aceitar e a pessoa não mudar, então eu tenho que sair fora. Não é matar a pessoa, né? Exatamente. De repente, se procurar um outro ajuda. Vai pescar, né? Isso. Essa seria a hora ideal para lá. Tá com raiva, vai pescar. Tá nervoso, Que vai pescar. gatilho emocional dispara dentro de mim para eu agredir a Exatamente. minha companheira fisicamente, psicologicamente, ou em vias de fato tirar a vida dela. Exatamente. É entender você enquanto ser humano, o que é que acontece com aquela criança interna lá atrás, o que ela vivenciou lá, o que foi dado de doentio na educação dos pais que eu trouxe para a adolescência, para a vida adulta, para eu chegar a esse ponto aí de tirar a vida do outro. Né? E como a gente falou, é gradual, né? Então você já vai trabalhando ali, ó, pô, a pessoa se vê, eu tô passando o limite, eu tô começando a proibir rede social, tô começando a proibir roupa. Será que eu não tô demais? Será que eu posso mudar um pouco dessa minha visão, né? A pessoa mesmo o próprio cara ali tentar melhorar. Exatamente. E de repente, se que pode acontecer, de repente é um extremo que a outra pessoa não está interessada em seguir aquele caminho, então cada um seguir o seu caminho, né? Exatamente. Não é uma coisa rápida, é uma coisa que você vai perceber com o tempo. Ninguém conhece outra pessoa pelo simples fato de conhecer. Há um amor por detrás disso. Você começa a namorar uma pessoa... ali também, junto, exatamente. Né? É uma história de vida sua que vai somar com a história de vida dela. São culturas muitas vezes diferentes, às vezes até idioma diferente. Exato. Então tem que crescer junto e um está cerceando o outro para poder caminhar aí e se entender no diálogo aí, né? É a questão do diálogo aí, né? Diálogo importantíssimo. Quando a gente fala de feminicídio, Dr. Max, a gente fala sobre violência, lógico, né? E a gente falou bastante hoje aqui sobre violência psicológica. A questão desse monitoramento excessivo, ela se encaixa numa violência psicológica? Tipo, a pessoa que quer ver ali ligação, eu preciso que a minha foto esteja junto com a sua aí no perfil. Mostrar para o mundo que você é minha. Exato. Isso caracteriza uma violência psicológica? Caracteriza, sim, uma violência psicológica porque há um controle excessivo do outro, né, Tiago? Sem necessidade. Que por detrás disso pode ter um ciúmes exacerbado, uma insegurança da pessoa, do homem. Então, a manifestação minha comportamental é rastrear a vida do outro dia e noite, né? Do que o que ela faz, o que deixa de fazer. Né? Meu Deus, é preocupante, né? Max, se o feminicídio é o ponto final de uma cadeia de violência, onde começa a prevenção? Se o feminicídio é lá, o ponto final, onde que eu começo com a prevenção? Aquilo que nós falamos no início da nosso podcast aqui. A educação emocional dos filhos, tanto dentro da sua casa como na escola. É lamentável hoje as escolas terem tirado a disciplina de psicologia, né? Verdade. Disciplina de psicologia e de psicanálise deveria ser obrigatória, como em outros países. Você tem que aprender outro idioma fora o seu. O idioma que eu falo é aprender a falar, escrever e ler fluentemente. Não tampar sol com a peneira, que nem acontece no Brasil. Aí. Então, um dos pontos seria esse, a educação, incentivo à educação e a parte emocional dos pais com relação ao filho. Desconstrução de modelos de gênero baseados em posse. O sexo feminino é o meu gênero de posse, eu que mando e desmando, e não é bem assim, né? Fortalecimento da autonomia da mulher. A mulher ter autonomia, se fortalecer enquanto ser humano, ter um ego fortalecido. Quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo ser bem com o outro também. Seria aquele lance da independência, né? Eu consigo perceber coisas que ele se comporta.
que são boas Se ou não. valorizar, né? Cada Se vez valorizar, mais. se validar. Tem tudo isso daí também. Que mais? Aquilo que eu falei no começo, menino versus menina, é preciso frustrar as crianças para que cresçam saudáveis. Eu achei demais isso aí. Não dá frustrar tudo os de mão nossos beijada filhos. para o seu filho. E não Tem é que- conservadorismo, não. Não é conservadorismo. Esses dias eu tive uma aula, a professora falou, nós temos que frustrar os nossos filhos, porque senão vão crescer crianças mimadas, crianças que vão enfrentar estresse. E o que é a frustração, Max? A expectativa irreal em algo. Então, a gente... interromper essa barreira mesmo. A criança tem expectativa que ela domine, é o reizinho. Que é o rei. Eu faço isso que não, você criou essa expectativa, então você vai se frustrar, porque não é isso não, cara. Você vai Principalmente- acordar que a vida não é assim. Principalmente criança do sexo masculino, né? É o rei de Exato, casa. é o rei da Já a menina, muitas vezes os pais têm um É a comportamento... doninha, ela tem que ser a Isso. doninha. A Rosinha, você tem que ajudar sua mãe a lavar o banheiro, a louça, enxugar a louça, Aquele guardar a lance da louça. boneca também, Da né? boneca. Já que toda a indústria foi moldando a sociedade lá de trás, né? O lance de psicologia, Exatamente. a Barbie, eles tinha casinhas, comidinhas, Isso. brinquedinhos. Por que o menino não pode fazer os afazeres que uma menina faz? É uma questão educacional. Uma questão aí estrutural da família. Aí, Tem ó. que fazer. Tem Isso que vai fazer. mudando de geração em geração, né? Hoje em dia, as coisas estão totalmente diferentes de que gerações E passadas, Calil né? passou por isso, que Tiagão não teve isso não. Dona Diva aí que tá em casa assistindo, tinha que lavar banheiro, tinha que lavar louça, a lei tinha da que fazer sobrevivência, comida. Tem que fazer tudo. Ô, Tem que- Quanto Oxe, eu não quanto fiz estralava. isso de Você lavar aprender, louça, e até hoje enxugar, eu faço, né? Até guardar, hoje eu lavar faço. banheiro. Meu Robson é uma excelente dona de casa. Não dona de casa, um dono de casa. Esse termo pejorativo aí, dona de casa, né? É bom pra você aprender a se virar. Será que aí. nós estamos ensinando os nossos meninos e homens a lidar com frustração, rejeição e limites? Num olhar, num contexto geral. Hoje a sociedade acho que não está, né, Max? Não tá mais. Muito pouco. Precisa de muito mais que isso. Porque a gente tá vendo cada vez mais essa ansiedade como uma doença, assim. Não estou falando isso aí para ser um cara chato, não. Mas na minha época, por exemplo, 45 anos atrás, 40 anos atrás, não se via muito isso, né? Não Eu sei. tô com ansiedade, tô não sei o que, não sei o que. Taquicardia. eu acho É a inabilidade de lidar com algumas situações Com a- hoje. Nessa nossa geração tem muito esse ensino de preparar você para a vida, né? Então os nossos pais falavam, não, você tem que se virar aí, você dá seu jeito. E o que parece que essa geração para cá tem muito aquela ideia de, não quero que meu filho não tenha o que eu não tive, não quero que ele Isso. passe por isso, e isso tá deixando eles fracos, Lembrando né? a primeira frustração. Ai, mãe, tô com vontade de comer doce. Qual que era a resposta? Come açúcar. Come Tipo açúcar. isso, Onde você vai, mãe? Onde a perna leva, né? Ou compra isso para mim na volta, eu compro. Exatamente. Preciso ver com a minha mãe se ela vai deixar. Lembra disso? Vou dormir na minha... E isso vai Pede pra mudando sua e mãe vai pra deixar enfraquecendo, dormir. né? Pede pra sua mãe pra deixar fazer não sei o quê. Exatamente. Tinha isso, né? Hoje não, né? Hoje não tem. eu falo, o limite hoje de chegar em casa, né? Não tem limite. Não tem limite. Meu, 10 horas era o limite. Foi aumentando 11, né? Exatamente. Meia-noite. Hoje não Hoje tem mais os pais não têm limite. Não tem limite nenhum. Há algumas exceções, mas é bem raro aí, viu, Tiago? Segue aí, segue. Temos mais 3 perguntinhas para você, meu querido, em 15 minutos, tá? Depois vamos fazer as considerações finais. Tô gostando muito de estar com você hoje aqui. Tiago. Foi uma dificuldade trazer esse homem para cá, pessoal, que vocês não têm ideia. O Max é muito conhecido, né? Ele trabalhou ali na Unimap, lá há muitos Por anos. 20 anos. 20 anos. Muito orgulho. Todo o corpo docente, todos os alunos aí que conhecem, tem um carinho, um apreço muito Muito. grande pelo Max. E você também que precisa de um profissional, vou passar aqui no finalzinho as redes sociais, telefone do Max. Ô Max, um homem com comportamento abusivo pode mudar? Eu estou falando de comportamento abusivo. E o que é necessário para que essa transformação aconteça? Tirando o narcisismo patológico, né? Um homem hoje que se identifica assim, pô, tá assistindo aqui. Olhou e falou, eu tenho esse padrãozão aí, velho. Eu, como psicólogo e futuro psicanalista, se Deus quiser, até o fim do ano, posso afirmar que sim, é possível mudar, mas depende do ser humano. Não é uma promessa vazia da boca para fora, eu vou mudar e continua se comportando da mesma forma aí.
é necessário fazer o quê? Primeiramente, reconhecer que você precisa de ajuda e estar disposto a buscar essa ajuda aí. O primeiro passo é reconhecer, né? Reconhecer. Se ver, se enxergar. Ó, tô Eu passando me do enxergo, limite. só que eu tenho dificuldade em me expressar, de pôr isso para fora, das minhas dores, dos meus gatilhos que disparam de eu fazer isso, de prejudicar o outro, a outra. Então tem que reconhecer primeiramente isso para buscar ajuda. Ninguém dá o que não tem, então você tem que buscar. Tem que se reconhecer enquanto ser humano que você é uma pessoa, vamos dizer aí, frágil, que depende de ajuda de um profissional para Ninguém poder é um homem de ferro, Não né? é vergonha pra se ninguém, reconhecer. Não é vergonha. Não é vergonha pra ninguém. Esse mito que foi passado lá atrás para nós. Quem procura homem não chora. Psicólogo é coisa de gente louca, psiquiatra de louca. Não, meu Deus, não é nada disso. Nada disso. O homem tem que chorar. Eu costumo dizer para os meus pacientes na clínica onde eu atendo: tudo que não explode na vida, implode. As lágrimas, o que é? Uma expressão de uma emoção sua que você põe para fora. Se você retém isso, são as doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, primeiramente, ela acontece a nível psíquico. Você internaliza isso, você não consegue viver com isso daí mais na sua cabeça, você não consegue dar uma vazão e entender por que dispara isso, somatiza no corpo. Quando somatiza no corpo, o que ela pode trazer? Um infarto fulminante, um AVC, uma ataque cardíaco, problemas nas coronárias, uma dor de estômago, um câncer, por que não também? São doenças psicossomáticas que hoje a ciência reconhece que é fruto de um contratempo, de um desajuste psíquico do ser humano. Eu estava vendo um estudo, Dr. Max Calil, meu amigo, que os problemas psicossomáticos relacionados à saúde mental, por exemplo, a pessoa não adianta ela fazer academia, cuidar do corpo, cuidar da parte biológica, que, por exemplo, um ano de solidão equivale a você fumar 15 cigarros por dia. Estava vendo esse estudo hoje. 8 anos de estresse são 15 anos a menos de vida. Eu estava vendo. Então, se todo mundo pudesse fazer terapia, fazer análise, aprender a lidar com seus problemas. Hoje nós temos uma manutenção mental aqui gratuitamente. Está no começo. Mas eu espero que um dia esse seja um canal que as pessoas possam assistir, se identificar, um bate-papo toda segunda-feira, terça-feira, um bate-papo que possa abrir a sua mente. Hoje a ideia é essa mesmo, né? Ser um bate-papo informal assim, só que como esse é um assunto muito sério, né? A gente tá uma linha mais direta assim. E hoje nós temos aquele estigma que foi dado lá atrás, que terapia é só para gente da alta sociedade, classe média. Não é, né? Hoje nós temos terapia na clínica que eu trabalho, existe terapeutas dispostos a atender socialmente. De graça não funciona. Valor simbólico. Como a minha amiga fala, de graça nem em relógio trabalha, Max. Sim, lógico que não. É um custo na faixa de R$50, que é super barato. É barato, né? E você tem um profissional capacitado para acolher as suas dores, a sua demanda, o seu choro, esse sintoma que você traz aí. A psicanálise não fica muito preocupada em sintoma. O negócio da psicanálise é mais lá embaixo, no inconsciente. Exatamente. O que dispara isso daí lá atrás? De onde vem esses gatilhos aí? Os sintomas é como se eu estou aqui com você, estou nervoso, que nunca fui entrevistado, é um sintoma. Agora, o que dispara no maxiel lá atrás? Isso que é importante. Isso que a psicanálise, que a psicologia trabalha. Viu que eu fiquei feliz aqui? Porque ele nunca foi entrevistado. Somos nós, os primeiros entrevistadores. Nós estamos bem. Meu amado amigo, doutor, qual mensagem você deixaria para homens, mulheres e famílias sobre prevenção do feminicídio? Penúltima pergunta. A mensagem que eu deixaria para os homens e para os homens, mulheres e famílias sobre prevenção do feminicídio. Para os homens, a condição é estrutural. É inconsciente do ser humano que está ligada ao desamparo original, de uma condição inerente ao sujeito neurótico. Isso é uma frase que eu peguei hoje de um livro que eu estou estudando. Nós temos que pensar que todos nós somos neuróticos. Freud falava, ou você é neurótico, ou psicótico, ou perverso. Então, uma dessas... Neurótico, psicótico ou perverso. Uma dessas instâncias
está dentro de nós. Vamos dizer, nós três somos neuróticos aqui, porque nós temos nossa deficiência. Nós não somos 100% sadios intelectualmente. Sim, jamais. Então, para os homens, eu deixo isso daí, que são gatilhos do inconsciente de um ser humano neurótico que você tem que buscar ajuda para poder entender como que você E funciona. ser um ser humano melhor. Para ser um ser humano melhor. Para as mulheres, o controle do seu marido, do seu namorado, não é amor, não é cuidado. São sinais que importam na sua vida. Sonda ele, veja os sinais que ele demonstra no comportamento do dia a dia, como ele trata você. Aquele homem romântico que está hoje em extinção, tipo, abre a porta do carro, numa data que não seja aniversário, Natal, manda um buquê de flores, uma caixa de bombom. Está em raridade, é raro isso daí. Ainda tem mulher que não valoriza um homem desse, ainda dispensa, que quer um homem viril, que muitas vezes vai encontrar um viril boçal, ou um viril escroto, que vai por dentro da sua casa, que pode abusar de você, pode abusar do seu filho. Se você está numa condição de um recasamento, pode abusar do seu filho, pode abusar de você, pode maltratar você, ou partir até para um feminicídio aí, né? É verdade. Então, eu preciso valorizar quem tem valor, né? Dai honra a quem tem honra. Top. Esse foi Tem mais ainda, tem. melhores Vamos continuar. e crescimento. A Queria- última é a família, né? É. Sim. A violência raramente começa no tapa. Nenhum namorado, quando começa com a violência, ele começa no tapa. Ele começa na violência psicológica. É no discurso dele, no timbre de voz, Sim. é na agressão com o sexo oposto. A consequência do tapa da agressão física ou até para o caminho da morte é outra coisa. É uma escada que estrutural aí que vai seguindo os passos até chegar nos finalmente tirar a vida de alguém, né? No ato final Exatamente. No consumado. ato final. É o controle, cuidado com a pessoa com quem você está, te controla dia e noite. Meu Deus do céu. Agora Max, vamos dizer que quer encerrar? foi um prazer enorme Igualmente. ter essa uma hora aqui contigo de Aprendemos conhecimento, bastante. de Aprendemos explanação. Deixa eu zoar um pouquinho antes de acabar. Tipo, o cara vem aqui e me chama de narcisista e neurótico. Todos somos, né? Um pouquinho. Olha, ele Todos tomou somos posse um pouco. agora do narcisismo. Não É que tome posse, narcisista não. todos somos um pouquinho Não, e neurótico Robson. um pouquinho. Eu acho que assim, do ponto de vista da saúde mental, porque eu quis trazer o Max hoje aqui, para mostrar para você que está em casa, você que a terapia ela é um caminho eficiente, é um caminho que pode amenizar esses traumas aí que tem tanto freado a sua Exatamente. caminhada, não é verdade? E você que precisa, se identificou, procura o Max, tá? Procura, vale a pena. Viu? Qual Com que é as certeza. redes sociais, Max? No Instagram, eu tô lá como Maxiel Rossetti. Maxiel Com Rossetti. X, Maxiel com X Rossetti. Celular meu, DDD 19, que é aqui da cidade, eu respondo o WhatsApp 99718-8498. Pode repetir. 9718-8498. Show de bola. Max, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a Um momento vocês. rico. Agradeço a vocês, Show de bola. agradeço a Clínica Vitalitar, onde tem os professores meus, a Clínica do Espaço Girassol, onde eu Um estudo. abraço a todos. Um beijo muito enorme também para quem me incentivou muito aqui, que é a Clara Lúcia dos Santos, uma pessoa que eu tenho muito amor, muito carinho, muito respeito. A Deus, Adeus. aos pais e a vocês aqui, essa direção da TV Metropolitana que me deu essa oportunidade aí. Muito obrigado. Até a Gratidão. próxima. Grande abraço para vocês. Tem mensagem? Tem mensagem chegando aqui? Manda Vamos aí. lá. Não vamos Tá, perder. só um minutinho. Vamos lá. Chegou. Milena Natal. Veja aqui, ó. Oh, sim. Você recebeu Ah também? lá, sim. Milena Natal tá falando aqui que é a segunda live que ela vê com a gente. Um grande abraço, Milena. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Tá? hein? E ela Falei. teve, Obrigado, ela hein? fez psicologia na escola, a professora Tânia. Também. Grande abraço, viu, Milena? Espero que você esteja na segunda-feira conosco aqui também. Vai vir o Rodrigo, também um ex-dependente químico, um dependente químico abstêmico que tem morado em Portugal,
E tem muita coisa aí para falar com a gente. Ótimo. Grande abraço para você que está em casa. Espero vocês segunda-feira que vem, nesse mesmo horário. Manutenção mental. Nessa mesma mesa, nessa casa maravilhosa. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.